Olá, alunos do nono ano! Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Vocês podem perceber que só tem áudio, não tem vídeo. É porque, para a explicação da atividade que vocês vão ter de desenvolver, fica mais fácil eu explicando e mostrando as imagens. Então vamos prestar muita atenção que ajudará bastante para a gente estar desenvolvendo a atividade. Bons estudos para todos nós. Olá! Não precisa ficar assustado achando, que texto grande, eu vou ter de ler, não vou conseguir entender. Porque o objetivo de eu ter colocado esse texto, porque eu vou fazer uma leitura comentada com vocês. Eu acho que isso vai ajudar a gente a entender melhor a matéria. Então vamos lá. O mundo em que vivemos recebe diversas regionalizações. Tais divisões possuem o fim de facilitar a compreensão das informações requeridas e das partes específicas do espaço geográfico, impedindo que haja generalizações dos dados. Dentre as muitas divisões que o mundo é sujeitado, as principais são divisão em hemisfério, norte e sul, e oriental e ocidental. Em continentes, América, Europa, África, Ásia e Oceania, e assim por diante. Mas o mundo é regionalizado também do ponto de vista histórico, tomando como base os continentes já conhecidos. Nessa abordagem, o mundo é dividido em três: Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. O Velho Mundo é uma expressão usada para designar a visão do mundo em que os europeus detinham por volta do século XV. Naquela época, os europeus conheciam somente os continentes da Europa, África e Ásia. Novo Mundo é um termo criado pelos europeus para designar o continente americano. A expressão teve seu uso difundido no período do descobrimento do novo continente, a América, pois até então era desconhecido pelos europeus, vindo a ser algo novo em relação aos continentes já conhecidos. Já o Novíssimo Mundo compreende o continente da Oceania, constituído pela Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné, entre outras ilhas. Tal denominação se deu em razão do continente ter sido descoberto por último. É bom ressaltar que as regionalizações citadas acima não passam de uma visão eurocentrista, ideia que coloca a Europa como centro do mundo, a qual crê que o continente Velho Mundo é a principal civilização e que sua cultura, povo e língua são superiores às demais existentes. A abordagem eurocentrista desconsidera totalmente todas as civilizações existentes fora do Velho Mundo. No Novo Mundo, a América, por exemplo, importantes civilizações como os Incas, Maias e Astecas não são levados em conta. Na visão dos europeus, não existe história antes de sua chegada. Então, esse é um texto resumido que eu achei aqui muito importante para explicar essa questão da visão eurocêntrica.
né? Foi publicada por Eduardo de Freitas. Então, só para a gente entender, só para a gente comentar esse texto, vocês percebem que ele trabalha com divisões de vários períodos históricos. Então, o principal período histórico que a gente destaca aqui é o século XV. Vamos entender que antes do século XV ele não sabia de outros continentes. Ele até tinha uma ideia, mas eles conheciam a Europa, a África e a Ásia, que eles chamaram de Velho Continente. A América, ela surge como um novo continente pós-descobrimento. Eu tenho muito problema com essa palavra descobrimento, tanto quando fala em Brasil, quanto quando fala em América, porque não existiu descobrimento da América. A América foi ocupada. Eles tomaram posse da América, porque já existia habitantes aqui, já existia uma história aqui. Então, até essa palavra descobrimento tem a ver com essa ideia aí eurocêntrica, como Europa o centro de tudo. Por quê? Eles ignoram qualquer civilização que existia aqui na América. Vamos pensar que na América existiam povos que deixaram um legado importantíssimo de costume, de atividades econômicas, de arte e assim por diante, que é os incas, astecas e maias. Eles ignoram. É como se o mundo aqui na América começasse com a ocupação dos europeus no território, onde eles trouxeram a arte, onde eles trouxeram sua cultura, suas atividades como superiores. E essas culturas de povos antigos aqui na América é ignorada, assim como no Brasil é ignorada a presença indígena. Apesar de a gente perceber que está em tudo, está em nome de rua, está em costumes que a gente tem, está em alimentação, mas eles ignoravam. Então, assim, eu acho muito legal a frase que finaliza o texto, que na visão dos europeus não existe história antes de sua chegada. Isso é o eurocentrismo. É a Europa como centro do mundo, como a sociedade superior. A gente havia visto na aula anterior que os superiores eram lá os Estados Unidos e a União Soviética. Aqui nesse período, quem era superior era a cultura europeia. E eles aplicam a dominação sobre o povo na América como se a cultura deles não fizesse parte de uma importância maior que é a história das civilizações. Então, eu achei importante a gente fazer essa leitura comentada, porque às vezes a gente olha, eu falo e vocês não lêem junto, não destaca. Essa leitura valeu para a gente ter um entendimento melhor dessa visão eurocêntrica que vai ser tão importante nos nossos estudos daqui por diante. Então, a gente, relembrando aqui as divisões, tem o meridiano de Greenwich, que a gente falou na aula passada, o Ocidente e o Oriente. Tem a divisão ideológica, projeção polar aqui, representação do momento histórico, capitalistas, socialistas. Já falamos também na aula anterior.
o capitalismo, a propriedade é privada dos meios de produção, economia de mercado, lei da oferta e da procura, concorrência e trabalho assalariado. Já o socialismo, estatização, economia planificada e pleno emprego. Quer dizer, emprego para todos, sem classes sociais. Entendendo que eu estou simplificando, porque quem tiver ainda dúvida pode voltar na aula anterior, que foi publicada no Moodle e tem lá no YouTube, que é a minha aula que fala mais detalhadamente sobre a diferença de capitalismo e socialismo. Só citei porque a gente está falando de divisão ideológica, que é de pensamentos. Divisão socioeconômica e cultura. Está lá no Ocidente e Oriente. O eurocentrismo corresponde a uma expressão que imite a ideia de mundo como um todo, de que a Europa e seus elementos culturais são referência na composição da sociedade moderna. Então, é claro que não dá para ignorar que a Europa ela serviu de referência, tanto cultural quanto econômica, para o restante da sociedade moderna. Contudo, a gente vê que era muito segregada a ideia de superioridade da Europa. Então, eu segrego a Europa como o cérebro do mundo. E aí o restante do mundo acatando as decisões e a cultura desse povo conhecido como Velho Mundo. Não que isso seja correto. Isso daí é um aspecto do pensamento do século XV. Doutrina que toma a cultura europeia como pioneira da história. Dessa forma, enquadra como uma referência mundial para todas as nações. É o que a gente vem falando aí, a Europa centralizando o pensamento e o poder mundial nesse período. Então, essa ideologia de centralidade cultural ganhou proporção dentro e fora da Europa, que era uma visão que representava toda a cultura ocidental do mundo. No entanto, esse fechamento cultural é negativo, uma vez que não leva em consideração as inúmeras culturas de civilizações que contribuíram para a diversidade sociocultural do mundo, principalmente daquelas nações que foram colonizadas pelos europeus no século XV. É aquilo que eu falei, é a mesma coisa de eu ficar falando, o Brasil foi descoberto em 1500. Ele não foi descoberto em 1500. O território com o nome de Brasil, o território delimitado pelos europeus, surgiu no século XV, mas povos já viviam lá, então não foi descoberto. Eles tomaram posse do Brasil, assim como toda a América. Por isso que aqui frisou que esse fechamento cultural é negativo, porque desconsidera outras culturas que não a europeia. Ok? Então agora vamos pensar o que a gente vai ter de fazer. Lá no seu caderno, ou então na atividade escrita que eu vou publicar no Moodle, vai ter esses exercícios que eu estou apresentando agora aqui. Então, vocês
vão explicar no seu caderno ou na folha esses elementos aqui que compõem questão 1 e questão 2. Gente, prestem atenção, revisem. Olha aquele vídeo da semana passada. Assistam esse vídeo novamente antes de fazer a atividade. Porque se você fizer tudo isso, fica fácil. Você vai fazer com facilidade essas questões que eu estou colocando aqui. Lembrando que se você faz no caderno, você ponha o tema, a data, se organize, põe a caneta, não faça tudo a lápis, vocês não são mais bebezinhos, pequenininhos, façam a caneta. Ah, eu quero responder a lápis, colocar a caneta e responder a lápis. Pode, mas tome cuidado com a resposta a lápis que seja legível. O correto é você olhar antes de enviar. Porque às vezes você envia um pedaço de papel de qualquer jeito, não é no caderno, é todo apagado, dificulta o meu entendimento. E eu só posso corrigir o que eu entendo, ok? Então, olha lá, primeira questão, você vai explicar as expressões velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo. A distinção dos continentes também vai ser explicada aí nas questões. Então, em primeiro lugar, você vai explicar lá a expressão velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo. Letra A. Obedece a fatores econômicos. Então, você vai escrever lá quais os fatores econômicos que estão inseridos aí nessas expressões. B. A correspondência da visão eurocêntrica. Você vai explicar lá por que essas expressões é dentro da visão eurocêntrica. Na C, as mudanças no poderio das lideranças mundiais. A gente vai perceber que no século XV, você vai falar de Europa como centro do mundo. Só que, pós-Segunda Guerra, a visão é outra, e vocês já aprenderam. Vocês vejam lá o vídeo novamente da semana passada, que vai falar dessa mudança das lideranças mundiais, né? E como fica a configuração geopolítica de poder no mundo. D. Relacionada aos processos de descolonização. Então, os processos de descolonização é quando deixaram de ser colônias alguns países e passaram a ser países independentes. Conflito de forças entre as potências imperialistas mundiais. Está lá no outro vídeo da semana passada. Você vai falar quais eram as potências depois da Segunda Guerra Mundial. É aquele período lá que a gente falou da Guerra Fria. Quem eram os poderosos? Porque aqui a gente falou da visão eurocêntrica, que é do século XV. Essa questão E se refere já ao século XX, período pós-Segunda Guerra Mundial. Então você vai lá, olhe lá, assista novamente e coloque aqui e explique. Não, as potências pós-Segunda Guerra Mundial passa a ser esse e esse. Esses são os poderosos. Um representa o bloco, sei lá, capitalista, outro socialista. Você explique lá, pode ser com as suas palavras. 2. Dentre os continentes da Terra, qual se situa
em todos os hemisférios do planeta. Então, olha lá no mapa. É fácil você descobrir. Dentre os continentes da Terra, qual se situa em todos os hemisférios do planeta? Ah, não existe nenhum. Tudo bem, você vai justificar. Mas, existindo, você vai colocar. Quais as principais divisões do mundo? Você pode colocar as que eu falei neste vídeo, no outro. E se você saber mais divisões, você coloca. Por exemplo, se eu falar mundo desenvolvido e mundo subdesenvolvido, eu estou falando de uma divisão. Então, você pode encontrar outras divisões. Aí você coloca. Quais as características do capitalismo e do socialismo? Aí você vai rever lá e vai colocar aqui para mim. Ah, é para copiar de lá? Não. Resume, capitalismo, pega palavras-chave. O capitalismo é representado por isso, por isso. O socialismo é representado por isso, por isso. Ok? Aqui nessas 5 é simples, a gente falou bastante. Só de vocês terem escutado eu falar, vocês já vão saber dizer o que é eurocentrismo. Então você vai colocar. Quais as consequências da visão eurocêntrica na América? Consequências é essa visão eurocêntrica, como Europa, a superior, a poderosa naquele período, qual foi as consequências? O que influenciou aqui na América? Você vai colocar. Gente, lembrando, vocês vão fazer esse exercício pensando que é um roteiro de estudo. Na verdade, esses exercícios, é claro, vai ser avaliado de 0 a 10, mas essa atividade foi feita com o objetivo de roteiro de estudo. Você fazendo essa atividade, você está estudando o assunto que a gente abordou, ok? Então, lembrando, eu vou deixar a atividade junto lá com o vídeo lá na plataforma Moodle. Você vai assistir esse vídeo, vai assistir o vídeo da aula anterior, da semana passada, e depois de tudo isso que você já estudou, você vai responder esses exercícios no seu caderno ou na folha, tirar uma foto em lugar claro e me enviar, ok?